Eclesiastes 10, 10. Olha o que está escrito aí. Só é um versículo hoje. Mas eu espero que ele seja usado pelo Senhor para despertar algumas visões novas na sua vida ou consolidar as que você já tem, para que a sua vida seja exitosa, uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida que nas mãos de Deus se torna um instrumento importante, significativo no contexto em que você vive. Então é a bênção de Deus na sua vida e a bênção de Deus através da sua vida. Porque a Bíblia diz assim: assim como o Pai me enviou, disse Jesus, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Assim como o Pai agiu sobre mim, disse Jesus, eu estou agindo sobre cada um de vós. Vós sois, então, aqueles que em meu nome irão aos confins da terra. O reino se manifesta em mim e o reino se manifesta através de mim. Por isso que nós precisamos ser instrumentos de Deus. E o texto ali diz assim, se o ferro está embotado, ele está se referindo ali ao machado, a ferramenta. Se o machado está cego, se a ferramenta está cega, se a enxada está cega, se a ferramenta que o agricultor vai usar estiver cega, e não se lhe afia o corte, se estiver cega, e não houver quem se preocupe em afinar o corte, é preciso redobrar a força, é preciso o trabalho ser dobrado. Se a ferramenta está cega e não há quem a afie, é importante saber que o trabalho que você vai fazer terá que ser dobrado. Porque a ferramenta está cega, porque não houve quem a afiasse. Então, seu trabalho vai ser dobrado. E então, mas a sabedoria resolve tudo isso com bom senso e produz êxito. Então a pergunta é, você deseja uma vida exitosa? Exitosa quer dizer cheia de êxito? Você deseja ter uma vida que demonstre pelo seu viver um êxito capaz de ser perceptível pelas pessoas que estão ao seu redor? Porque você é a manifestação do reino. Então o que as pessoas veem na sua vida traz uma compreensão da presença do reino de Deus. Quando Jesus disse, ele fez assim, o Pai nosso que estás no céu, santificado lá seja o teu, e seja feita a tua vontade, lá na terra, aqui na terra, como ela é feita lá no céu. Pai nosso que está nos céus. É uma compreensão de que existe um reino, uma autoridade, uma soberania, para além desse nosso contexto geopolítico e econômico. Existe algo transcendente. E Jesus diz assim, venha o teu reino e seja feita aqui na terra a tua vontade, como ela é feita lá no céu. Então disse o Senhor, você coloca o reino em primeiro lugar, e se você coloca a justiça do reino em primeiro lugar, todas as demais coisas serão acrescentadas. Né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que é a justiça do reino? É fazer a coisa certa do ponto de vista de Deus. E todas as demais coisas serão consequências naturais dessa estrutura de comando. Primeiro, a soberania e a autoridade do Senhor. A justiça, fazer as coisas conforme o propósito de Deus. A vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. E se manifesta nas demais coisas que Ele vai acrescentando na nossa existência. Então o texto é simples. Se o machado estiver cego e não tiver quem lhe afie o corte, é preciso trabalhar dobrado. Por isso, preste atenção. A sabedoria resolve essa parada e transforma a dificuldade em oportunidade. E você vai ser exitoso. Então, eu separei isso aqui só para compartilhar com vocês e vou buscar aqui entender.
Se o reino depende de nós e nós somos instrumentos de Deus, então a gente podia ser comparado ao machado, não podia? Ao instrumento, à ferramenta. Então, nós somos as ferramentas de Deus para que a obra e o reino dele se manifeste na terra. A bênção do Senhor se manifeste na terra. A palavra do Senhor se torne verdadeira na terra. Jesus disse assim: as palavras que vos digo são espírito e vida. Então existe vida na palavra de Deus, mas também existe a dimensão espiritual da palavra de Deus. Então a palavra de Deus é uma palavra espiritual, é uma palavra que carrega consigo a vida. Não somente a vida orgânica e física, mas a vida que procede do Senhor, que é a vida espiritual. A Bíblia diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, Jesus fez assim, quem crê em mim, como ensina a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Então significa que se eu creio em Jesus, como a Bíblia ensina sobre Jesus, uma fonte nasce de dentro para fora. Uma fonte nasce no meu interior. E essa fonte é chamada fonte de águas vivas, um rio de águas vivas. Então está falando de vida. Algo vivo nasce de dentro para fora, como resultado da minha fé no que o Senhor é e no que Ele fez em nós e através de nós Ele quer fazer. Então, o machado aqui, a ferramenta, vamos supor que seja você. Você é um instrumento de Deus para realizar a obra de Deus e a obra que Deus lhe deu para realizar. E é curioso, qual que é a obra de Deus para o ser humano? O que Deus nos criou para quê? Qual era o propósito de Deus quando Ele nos criou? Qual que era o propósito? Ele disse assim, Ele construiu o mundo todinho. Começou lá do princípio, veio construindo, e terminou com a coroa da criação. Qual que foi a coroa da criação? Foi o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança. E quando Ele terminou o homem, Ele disse que era uma coisa mais ou menos, meia boca, ou Ele disse, viu Deus que era? Não. Bom foram as coisas que Ele fez antes. Quando chegou no homem, Ele disse que era muito bom. Então não era apenas bom, era muito. Por isso que o homem é a coroa da criação e tem um lugar especial na criação. Então o que Deus fez quando Ele completou a obra com o homem? Ele disse que faria o que com o homem? Diz assim, a terra do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Mas o que Deus falou com o homem? Falou assim, esta é a terra e eu vou colocar você aqui, nesse jardim, e você será responsável pela gestão da terra. Você vai gerir a terra, gerenciar a terra. A terra está entregue a você e eu espero que você conduza a criação que eu produzi de acordo com o meu propósito, que é bom, perfeito e agradável. Então o homem tem uma razão de ser no mundo. O homem não vive só por acaso aqui, ele tem um propósito que o antecede. O propósito de Deus é que o homem fosse responsável por cuidar da terra. E cuidar da terra não é só a questão ecológica, é cuidar das situações, da criação, de tudo que envolve o propósito de Deus. E qual que é o elemento central no propósito de Deus? É o homem. O homem é a coroa da criação. Então Deus falou que o homem dominaria sobre todas as coisas. Mas interessante, o homem não dominaria sobre o outro homem. O outro homem seria um homem igual a ele, à semelhança de Deus, que cooperaria com ele na gestão, de acordo com o propósito de Deus. É muito importante a gente entender isso, porque nós vivemos no mundo e às vezes brigamos uns com os outros, discutimos uns com os outros, travamos duelos uns com os outros, quando o propósito de Deus era que nós vivêssemos em comunhão uns com os outros para gerenciar a criação de Deus, para realizar o propósito de Deus, para trazer vida e vida abundante.
E a vida não é apenas a vida do ecossistema, é a vida do homem, a qualidade de vida do homem, é a essência do homem, porque a essência de Deus não é o amor, Deus é amor. E que Ele criou a nossa imagem conforme Ele soprou nas nossas narinas o fôlego da vida. Então a essência de cada um de nós, criados por Deus, é o amor. Mas esse amor é obliterado por conta de tantas coisas ruins que nós acabamos produzindo, ao invés de produzir a coisa que Deus nos mandou produzir. Por isso que a igreja é uma manifestação do reino no mundo. E a igreja tem que ter a consciência que o mundo não tem. Então essa consciência, ela vem por conta da igreja que Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, e eu vou ser cabeça desta igreja. Então, cabeça da igreja, onde está o cérebro pensante, onde está a mente de Cristo, onde está a boca que fala, onde está o ouvido que ouve, onde está o olfato, onde está o centro decisório da vida, está na nossa cabeça. Porque a cabeça controla o conjunto da obra. E o Espírito do Senhor disse, Ele comunica com o meu espírito, que eu sou filho de Deus. E se eu sou filho de Deus, eu tenho uma identidade com Ele, eu tenho uma paternidade divina. E isso vem sobre a minha vida e me capacita para ser uma representação viva do reino de Deus, da autoridade do Senhor, da sabedoria do Senhor. E o que acontece aí? Ele diz que nós somos astros luminosos no meio de uma geração, astros luminosos no meio de uma sociedade. Então, por que Ele quer que a gente seja astro luminoso? Porque a luz indica com clareza o caminho, indica a direção, indica o que deve ser construído de modo a glorificar a Deus. Por isso que a Bíblia diz: glorificai a Deus nos vossos corpos mortais. No nosso corpo mortal, nós temos o compromisso de glorificar a Deus. Então, se eu sou um instrumento de Deus, eu tenho que pensar: meu instrumento está afiado com as leis do reino? Meu instrumento está afinado com o projeto divino? Meu instrumento, o instrumento que eu sou, está afinado com o interesse do reino do Senhor? Porque o reino do Senhor, ele não tem apenas a ideia de eu ser obediente a uma lei ou a um programa. A Bíblia diz que o Senhor diz assim: eu vim para que tenham a vida. Mas então, ele diz assim: foi para a liberdade que Cristo vos... Diga aí, acredite. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Então Ele não nos chamou para sermos escravos de coisa alguma. Ele nos chamou para viver a liberdade que Ele veio trazer. Essa libertar o homem da sua amarra. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas Ele nos resgatou da morte para a vida. Por isso que quando Ele fala na vida eterna, Ele diz assim: a vida eterna é esta, que te conheçam a Ti como único Deus verdadeiro e a Jesus a quem enviaste. Então, vida eterna não é uma coisa cronológica simplesmente, não é uma quantidade de tempo. A vida eterna é conhecimento de Deus na sua profundidade, porque conhecer a Deus é conhecer o infinito, é conhecer o eterno. E a vida que você conhece em Deus, você se apropria dela e se torna cheio da presença de Deus. Por isso que a Bíblia chama plenitude de Deus em nós. O conhecimento é que vai fazer a gente ter uma percepção do que é eterno, do que é divino, do que a gente pode se apropriar por causa da sabedoria que resolve com êxito as paradas da vida. Amém. É verdade. Então veja só, o instrumento sou eu, o instrumento é você. E o nosso instrumento está afiado para que a gente alcance o maior êxito que Deus tem para nós. O instrumento está afiado para que a gente possa exercer o que Deus espera de nós com a maior eficiência e eficácia, com a maior possibilidade de prosperidade em todas as áreas da vida. Eu não estou falando de prosperidade material, essa é secundária, terciária, quaternária. Na verdade, eu estou falando da essência do ser humano. Essa essência que é
a identidade divina dentro da nossa própria identidade. O Espírito de Deus comunica com o nosso espírito que somos o quê? Acredite, o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito. Somos filhos de Deus. Então essa filiação nos traz uma identidade, uma paternidade diferente. Você não é só filho do seu pai e da sua mãe, você é filho amado de Deus. Por isso que a Bíblia diz que você é herdeiro com Cristo, co-herdeiro com Cristo, de todas as insondáveis riquezas do Senhor. Então seu êxito vai muito pelo seu posicionamento. Como que você se posiciona nessa vida? Como um herdeiro do Deus Altíssimo? Ou como uma pessoa que nem conhece os seus caminhos, nem conhece os seus rumos, nem conhece a sua liderança, nem conhece a sua paternidade, nem conhece a sua palavra, nem conhece o acesso que Ele lhe deu ao trono das decisões? O trono de Deus não é o trono das decisões do mundo? Pois Jesus disse assim, você pode chegar ao trono da graça usando o meu nome. Eu lhe autorizo usar o meu nome e lhe digo, pelo meu nome você pode comparecer ao trono da graça e exercer ali a sua intercessão, seu pedido, a sua oração, a sua reclamação. Pode abrir ali o seu coração em meu nome. E pense, quando alguém lhe dá o direito de usar o seu nome, esse que lhe deu o direito de usar o seu nome se comprometeu com você. Porque você pode chegar num político, em alguém, o político pode chegar, vai em tal lugar, leva meu cartão, chega lá e diz, foi eu que te mandei. As portas vão se abrir. Pois Jesus disse que nós podíamos usar o nome dele. Por isso que toda a oração deve ser em nome de Jesus. Porque o nome dele que é todo joelho se dobrará, toda língua confessará, todo olho verá. Não há quem possa suplantar o poder e a autoridade do Senhor. Por isso que a gente diz que Deus está no controle. Por que Ele está no controle? Porque Ele está acima e além das circunstâncias. Do Senhor é a terra, o mundo, a sua plenitude e aqueles que nele habitam. Do Senhor é o ouro, é a prata. O Senhor é o detentor de todas as coisas. E nós, às vezes, nos distanciamos dessa compreensão. E achamos que as coisas dependem das nossas propriedades particulares. Aquilo que Deus definiu e ajeitou para que estivesse dentro da nossa capacidade de gestão, isso é uma dádiva de Deus. Deus nos deu algo para a gente gerenciar, para glorificar nessa gestão o nome dEle. O nome dEle é que é glorificado. Então nós muitas vezes nos enganamos, pensamos que as coisas que nós fazemos e somos, foi porque nós conquistamos com a nossa força, com a nossa competência. Mas pode ter certeza que se você é um servo de Deus, tem consciência, Ele está dizendo que onde você está, ocupando o lugar que você ocupa, exercendo a liderança que você exerce, é porque Ele tem um propósito na sua vida, de você governar a terra, para que ela produza os efeitos para os quais Ele a criou, a fim de que os homens vivam em harmonia, em amor, em convergência com o que é bom, perfeito e agradável. Se a igreja tiver essa visão, a igreja vai sair pelo mundo compartilhando uma visão diferente, a visão do reino de Deus e da sua justiça. Por que dá errado? Porque a Bíblia diz que tem uma sabedoria que desce do alto, procede do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, e é cheia de bons frutos. Mas existe uma sabedoria marginal, é a sabedoria animal, terrena e diabólica. Muitas vezes nossas mentes são alimentadas por uma sabedoria animal, porque é do homem, terrena porque é da terra, e diabólica porque é adversária ao propósito de Deus. Se nós tivermos essa consciência, nós vamos dizer, Senhor, eu quero ter a mente de Cristo. Eu quero ter a mentalidade do reino. Para eu ser melhor e julgar os outros? Não, para eu ter possibilidade de mostrar um caminho alternativo para um mundo que jaz no maligno. Para eu ter oportunidade de mostrar que existe a graça de Deus para nos resgatar das trevas para a sua maravilhosa luz.
Então o machado cego não enxerga nada disso. Por isso que você vai ter que trabalhar dobrado. Porque aquilo que seria fácil de acontecer pela liderança de Deus, acaba sendo difícil porque você faz na carne. Você faz na canseira, você faz no enfado, você faz na dificuldade. Mas se o Senhor edificar a casa, se Ele não edificar, em vão trabalhos que a edificam. Então significa que existe da parte do Senhor uma proposta de bem-aventurança. Descansa no Senhor. Faz do Senhor o seu porto seguro. Deixa o Senhor fazer a obra. Uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, outros confiam em flecha, outros confiam... Nós faremos menção do nome do Senhor. Este nome dá conforto, seja no lugar que for. Este nome abre as portas, coloca a gente no nível do reino, do trono da graça. E traz a graça e o poder de Deus para o nível da nossa experiência pessoal, particular. Mas isso é tão espiritual que às vezes nós nem alcançamos isso e achamos que isso seja um negócio teológico. Mas isso é uma proposta experimental para nós. A igreja é um laboratório divino. Deus trabalha aqui para fazer que aqui aconteçam as coisas que Ele quer que o mundo conheça, que o mundo saiba. É aqui que Ele quer transformar corações, transformar as mentes, tirar a gente do comodismo, da insegurança, da frustração e levar a gente para um estágio mais elevado, um estágio mais inteligente. Por isso que vem o segundo tonto lá. Se não afiar o machado. Então como é que afia o instrumento de Deus? Se você é um instrumento de Deus, como é que você vai ser afiado? Primeira coisa é o Senhor trabalhando na sua própria vida, porque Ele é o oleiro, você é o vaso. Você é o vaso que está lá e precisa ir na casa do oleiro para ver como é que ele faz. Às vezes o vaso quebra, às vezes o vaso racha, às vezes o vaso está incompleto, às vezes o vaso está inutilizado. Mas o fato é que o Senhor pega a vida de cada um de nós e constrói, reconstrói, modela, para que nós possamos ser o vaso para a honra e não o vaso para a desonra. E a igreja então é essa olaria de Deus, esse laboratório de Deus, para a gente ir escutando a palavra, entendendo a palavra e aplicando a palavra na nossa vida para que ela produza o fruto. Então a Bíblia diz que o Senhor envia uma palavra com um propósito. E Ele vela sobre a sua palavra para a fazer prosperar naquilo para o que Ele a enviou. Se Deus enviar uma palavra para o seu coração, se dentro disso aqui Deus enviar uma palavra para o seu coração, tenha certeza que Ele vai velar sobre essa palavra para fazer cumprir na sua vida o que essa palavra lhe prometeu, o que essa palavra lhe proporcionou, o que essa palavra lhe despertou. O projeto de Deus é fazer que a palavra dele, como espada penetrante, entre lá no íntimo de cada um de nós e busque de dentro do nosso coração as motivações que lá estão, para que nós possamos ter uma percepção de nós mesmos como instrumentos de Deus. E Ele quer afiar a nossa vida. E é pela palavra que Ele vai afiando. A palavra vai instruindo, a palavra vai dando sabedoria, sabedoria do alto. Você vai percebendo que existe uma outra visão, que é a visão espiritual da vida. Não é a visão material ou carnal da vida, mas a visão espiritual. Aí você se une com o Senhor. E um com Deus, meu filho, é a maioria. Um com Deus é a maioria, pode ter certeza. Um com Deus é a maioria. É maioria no sentido de que o poder do Senhor transcende qualquer outro tipo de poder. É a capacidade que Deus te dá de ser lançado na cova dos leões e ter a segurança de que lá dentro da cova Ele vai lhe dar o livramento. É isso que acontece. É Deus estar conosco no fundo do poço. O salmista estava no fundo do poço. Ele diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu a minha voz e tirou-me do fundo do poço. E firmou os meus pés sobre a rocha e colocou um cântico na minha boca. Então significa que eu posso estar no fundo do poço porque me empurraram para lá. Eu posso estar no fundo do poço porque eu escorreguei na beira, estava na beira, escorreguei e caí. Eu posso estar no fundo do poço por uma série de razões.
Mas Deus não perguntou qual era a razão, perguntou qual era o coração que estava orando lá dentro e que queria um resgate. E ele resgatou. Acerte com Deus para ele afiar a ferramenta, afiar um instrumento. Eu sou o instrumento, você é um instrumento. Precisamos passar por uma afiação, de Deus? Né? Como é que é a palavra? Afiação, né? Afiamento, né? Eu sei lá, dar afio, dar corte, melhorar o corte. É dar uma ajeitada no instrumento. Então, se não houver quem afie, o instrumento fica inoperante. Ele vai ficar cego. Você, para cortar uma árvore com machado cego, você vai trabalhar 2 vezes mais. Se você tinha que dar 50 machadadas, vai ter que dar 100. Por conta disso. Porque o machado está cego. O machado é um instrumento. O Espírito do Senhor é aquele que afia o machado. Porque o Espírito nos guia em toda a verdade. O Espírito intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. O Espírito é nosso confortador, consolador. O Espírito também nos exorta. O Espírito é a presença do Deus Altíssimo na intimidade dos nossos corpos. A Bíblia diz que meu corpo é o templo do Espírito. Jesus disse, eu e meu Pai viremos para vós e faremos em vós morada. Então é trazer o divino para dentro da nossa experiência. Não é uma coisa mística, é uma consciência. Assim como a vida eterna é uma consciência de Deus, é um conhecimento de Deus, também a obra de Deus na nossa vida é uma consciência. É uma percepção da obra da palavra em nós. E às vezes nós estamos numa dúvida, achamos uma palavra na Escritura, o Espírito aplica essa palavra na nossa mente, no nosso coração, e transforma a nossa mente, transforma o nosso entendimento, e nós tomamos decisões que não tomaríamos se não fosse a palavra instruindo o nosso dia a dia, o nosso caminhar. Ele nos protege de tantas coisas ruins, né? Então, em terceiro lugar, é preciso redobrar a força. Você veja na sua vida se você está trabalhando muito e produzindo pouco. Vê se você está se cansando demais e está infeliz com o resultado do seu projeto, da sua caminhada, da sua força. Talvez você esteja trabalhando na carne, pura e simplesmente. Talvez você esteja se matando muito por algo que não tem sentido aos olhos de Deus. Ajuste-se com Deus. Aproxime-se dele e diga, a alegria do Senhor é a minha força. Eu quero que a minha vida seja alimentada pelo poder, pela graça, pela sabedoria do Senhor. Nisso a gente começa a ter esse sentimento bom de submissão à palavra de Deus. A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Acredite que isso é um poder que só tem quem tem Jesus. Isso é uma força que só possui quem está em Cristo, porque esse é nova criatura. Nasceu do alto, nasceu do divino. E o divino adotou você e lhe deu a paternidade dele. Então você é algo especial no mundo. A Bíblia diz que você é um astro luminoso. Talvez a sua luz esteja meio embotada, meio decadente. É um instrumento sem brilho. Senhor, ilumina. Com a luz do teu rosto, ilumina a minha vida. Ilumina meus pensamentos. Ilumina meus sentimentos. Me habilita a ser um homem segundo o teu coração. Tiro da ideia que você não vai ser nunca perfeito, mas pode ser cada dia melhor. Cada dia você pode prosperar. E cada dia você pode experimentar vitórias que você nunca imaginou que experimentaria. Você pode ver na sua frente portas que você nunca imaginou que existiriam. Porque o Senhor vai usando, abençoando a sua vida e vai olhando para você como instrumento que vai passar através da porta A, B, C, D, porque Ele quer a sua vida manifestando o reino dele lá. Quando os inimigos do Daniel pensavam que ele estava morto, o rei lá na porta da cova disse, dar-se o caso de que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te da boca dos leões. Aí lá do fundo da cova, Daniel disse, o meu Deus, a quem eu sempre sirvo, continuamente sirvo, enviou seu anjo e fechou a boca do leão.
Então o rei mandou tirar da cova. E ele, que ia ser um dos líderes ali, passou a ser o governador de todos eles. Onde ele foi levado para uma destruição, ele acabou sendo guiado a uma posição de destaque. Porque o Senhor estava cuidando da vida dele, mesmo que tivesse uma cova na vida dele. O Senhor estava cuidando dele, mesmo que tivesse um vale da sombra da morte. O importante não é se nós não vamos passar por problemas porque somos crentes. O importante é, passando por qualquer problema, importante que sejamos crentes. Crentes verdadeiros, sinceros e afiados pelo cuidado divino, pela liderança do Espírito. Então a palavra é fundamental. Segunda coisa é a oração, a intercessão. Todo dia você tem que orar. Senhor, abre os olhos do meu entendimento. Senhor, alimenta a minha mente com a tua palavra. Senhor, me dá a capacidade de gerar dentro de mim, com a presença do Senhor, o fruto do Espírito. Outro dia eu estava olhando para uma pessoa, conversando com ela, estou muito desanimada. É um desânimo só. Eu falei, pois tem uma parte do fruto do Espírito que é longo ânimo, longanimidade. Se você quer um ânimo longo, então tenha o fruto do Espírito dentro de você. Que a desanimação vai ser substituída pelo longo ânimo. E aí o Espírito vai te compensando onde você, humanamente falando, não consegue se compensar. A graça de Deus é poderosa. E por fim, para encerrar aqui, diz assim, ó, agir com sabedoria é o conselho da palavra. A sabedoria resolve, mas não resolve de qualquer maneira, não. Resolve com bom êxito. Se é isso que você busca na sua vida, bom êxito, se você procura uma vida saudável, uma vida abençoada, uma vida frutífera, uma vida boa, resolutiva, né, edificativa, se você quer isso, se é o desejo do seu coração, busca a sabedoria dessa palavra de Deus. Vê se o machado está cego, afia a ferramenta e toma o caminho certo do Senhor, porque você vai trabalhar menos e vai produzir muito mais. Você vai ser mais efetivo e você vai ver resultados muito maiores do que aqueles que a sua mente natural pensou, porque aí você vai estar pensando com a mente de Cristo, com a palavra de Deus dentro da sua experiência pessoal. Faz sentido para você, gente? Faz?